foi uma pergunta retórica? Não, mais ou menos. Ó, a diferença talvez que você está querendo dizer é isso. A hipérbole, ela sempre vai ser da forma ou x² menos y² ou y² menos x², certo? Quando ela for dessa primeira forma, aqui, ela vai ficar assim, ó. Beleza? E o A, que é o eixo maior, ele vai ficar sempre onde que está o cara positivo. Então aqui fica o A e aqui fica o B. Então quando você vai ver o ângulo, nesse caso o cateto oposto é o B, ó, que está no eixo Y, o cateto adjacente ao A. Por isso que aqui na assíntota fica B sobre A. Quando você inverte isso, ela fica assim, ó. Desculpa. Acabei de comer uns pastel. Hoje é dia de pastel. Ela vai ficar assim, ó. Uma para cima e uma para baixo, como se fosse uma ampulheta. Aí nessa situação, perceba que o A, agora ele é o cateto oposto. E o B, ele é o cateto adjacente. Entendeu? Ah, entendi. E aí você faz lá o ioiô me xoxô, essa reta passando por aqui. Essa daqui vai ser A sobre B. Essa daqui vai ser B sobre A. É que eu não gosto de ficar escrevendo todas as fórmulas para tudo quanto é coisa, porque elas são espelhadas. Senão eu vou ter que escrever que nem da parábola lá. Senão eu tinha que escrever 8 fórmulas. Ficar considerando cada caso, hein? Aqui iam ser 4 fórmulas. Então, não precisa, né? Mais fácil você enxergar o triângulo retângulo. Beleza? Vou deixar isso aí. Se alguém quiser copiar, copia aí. Beleza? Beleza, Vini. Valeu. Tranquilo. Bora começar? Ver conteúdo novo? Chega de cônica? Vocês não aguentam mais? Vamos lá? Números complexos. Complex numbers. Quem são eles? De onde eles vêm? Por que eles existem? Oh! Eu vou fazer uma construção rapidinha aqui, tá? Só que vai ser com um monte de bolinhas. Das últimas... vou fazer ela, vai. Primeiro é com os números naturais. Vocês lembram deles? É o 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Depois, passado algum tempo, inventaram os números inteiros, quando o povo começou a ter que pagar a conta, as dívidas. Então, acrescentaram nesse conjunto os números negativos. Cada momento da história, a gente vai acrescentando um tipo de número. Depois, a gente colocou os racionais. Eram as frações, partilhas de bem, né? Aqueles caras que tem ou dízima que seja periódica, ou caras com vírgula assim, certo? Nesse mesmo conjunto, mais ou menos aqui assim do lado, entraram os números irracionais, que eu gosto de chamar de I, certo? E aí nos números irracionais era o raiz de 2, o E, o Pi, ou aquelas dízimas doidona, 2, 4, 3, 7, que não tem repetição. Lembram disso? Yes? Sim. Pois bem, aí o que aconteceu? Racional, o pessoal escreve com Q. Se você considerar esses dois conjuntos juntos aqui, ó, a união dos dois, formam os números que a gente consegue representar na reta real, né? São os números reais, certo? Eu quero que vocês notem que nem sempre a construção, mesmo a raiz de 2, né, que é um símbolo,
ela foi, ou mesmo até de π. No começo, o pessoal não sabia muito bem o que que era esse número, o que que ele representava, o que que ele fazia, tá? Os números complexos, que é do conjunto que a gente chama de C, conta do complexo, ele expande esse conjunto aqui, né? E entra, ele engloba todos os números que a gente já tinha, os números reais. E qual que é a diferença? Passa a existir raiz quadrada de número negativo. Então, por exemplo, raiz quadrada de -4, a gente chama, né, a unidade, quando a gente fala número complexo, é i. Então, você calcula normal, isso aqui dá 2, seria a raiz quadrada de 4, 2i. E assim você pode escrever qualquer número com i. 3i mais 4, isso é um número complexo. 3i, menos 3i também é um número complexo. E assim vai. Quer ver? Ó? Raiz de -25, quanto que vocês acham que dá? 5i? Perfeito. O i, na verdade, a gente surge ele até como uma definição, vocês já podem puxar aqui. Para criar esse número complexo, a gente define i ao quadrado como sendo igual a -1. Ou seja, o i é exatamente a raiz de -1, certo? O pessoal até fala, isso aqui é imaginário, não existe, é tudo bobagem, tá? Isso daqui existe, tem muitas aplicações. Na época, eles chamavam isso aqui de número imaginário, quando teve as brigas lá do Renascimento, né, do século XVI. Por quê? Porque eles começavam a resolver equações cúbicas. Isso aqui que eu vou escrever, vocês não precisam anotar. Tipo, x ao cubo menos 5x mais 1. Eles encontravam uma solução para isso. As outras duas soluções que eles encontravam, como equação cúbica, pode ter até 3 soluções, tá? Equação cúbica vindo de volume, tá? Os problemas assim que eles analisavam, que nem das cônicas, né? Vem daí. Só que aí você podia ter tipo uma solução, 3 mais i e 3 menos i, que eram soluções com raiz quadrada de número negativo, né? E, na verdade, eles não enxergavam onde que isso poderia ser aplicado, mas a gente conseguia manipular. Assim como vocês manipulavam todos esses números e começaram a fazer continhas com raízes, com π. Mesma coisa a gente vai aprender a fazer aí com o número complexo, tá? Então, eles surgiram daí, só que aí, quando a gente fala no século XIX, né, século XX, aí sim, isso daqui foi muito aplicado. Vocês querem ver um lugar que vocês nem sabem onde que isso aqui foi aplicado? Que provavelmente vocês já viram? Vocês já viram elétrica? Sim. Isso. Como é que a gente fala corrente em elétrica? A fórmula era do Ampère, não é? Que é o I. Você mede a corrente elétrica em I. Por exemplo, 5 amperes. Vocês nunca se perguntaram de onde que veio esse I? Eu pensava que era porque alguém falou assim, I de intensidade, então vai estar assim. Não. A grande questão que o povo não te falou, provavelmente o Michel, é assim. A gente imagina na elétrica que a corrente ela vem assim bonitona, né? Vocês até representam assim. Realmente isso aqui é verdade. As fórmulas até do Uri, né, que você aprende, caso a gente esteja numa corrente contínua, uma bateria que está mandando energia para alguma coisa. Em casa não é assim que funciona, ela é alternada. Quando você fala 110 volts na sua casa, não é que chega a 110. Bate 110 e menos 110. A forma correta de você representar isso aqui era por meio de uma ondinha. E necessariamente, que é assim que a luz chega na casa da gente. E necessariamente, para você estudar essas coisas, é necessário você trabalhar, que foi até quem desenvolveu muito isso daqui, né? O Faraday lá, ele, ou o próprio
não foi o Ampère. O Ampère ele deu o conceito de corrente, se eu não me engano foi o Faraday. Que ele pegou e desenvolveu a teoria dos números complexos, a que vocês conhecem mais hoje, né? Essa daqui que nem a gente vai ver, exatamente para estudar essas coisas, né? E transformar, que era uma curva complicada, numa coisa mais simples. Então, começa daí as aplicações dos números complexos. E a segunda grande aplicação hoje é na eletrônica, né? Vocês estão usando número complexo e nem sabem. Porque ele é um número bidimensional. Isso significa, isso daqui que eu estou usando, essa luzinha, dentro dela, né, na programação, ele tem um número complexo aqui. Então ele me permite pegar uma figura bidimensional, girar ela, ele permite você ampliar com operações simples, como se fosse multiplicar o número por 2, aí você fala que é como se fosse multiplicar essa área por 2. E daí vai, várias transformações, um monte de aplicações existem para isso. Quando eu falo disso, aí tem gente que pergunta, você vai duas dimensões? Tem três dimensões? Tem. São os quaternions. O povo de Edi usa. Às vezes até um pouco, para saber tensão, essas coisas, tudo vai pelos números complexos. Certo? Eu conto tudo isso, pra vocês não caírem no conto do vigário, que o povo fala que são número imaginário, a gente chama o I, mas é porque essa foi uma definição do Gauss lá de antigamente, que ele não sabia onde que se aplicava isso. Hoje a gente sabe, tá? Tem um monte de lugar aí que a gente aplica os números complexos. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta inicial dos números complexos? Como que é a história do quaterno aí, filho? Os quaternos é assim, a gente pega... isso aqui é mais para ED, né? Se você tem um bloco, imagine que ele está aqui, 3 dimensões. Aqui assim. E você faz uma força nele aqui em algum canto. Imagine que sobre essa ponta. Quando você coloca essa força aqui, ele gera tensões, que a gente fala. Você tem uma tensão nesse sentido, você tem outra tensão aqui para baixo. Tá vendo? Você não consegue representar isso daqui, essa operação, a deformação, né, que esse objeto aqui ele pode formar, com os números reais, ou usando simplesmente um plano de 3D. Então, a solução que eles chamam, aí eles não usam só I, eles chamam de I, J e K, que é a base, né? Isso aqui é mais para matemática assim, isso aqui forma a base canônica que a gente fala. E aí você consegue, manipulando de uma vez só, que essa figura é como se fosse um ponto, quando a gente olha para os quaternions, né? E aí você consegue fazer essas operações de deformação desse cara, de ampliar, diminuir, mas de uma forma direta. Então, em engenharia você usa muito isso daqui, entendeu? Com peso, tal, se ele pode se quebrar, todas essas coisas passam pelos quaternions. Tem até histórias do povo que inventou, tal, não lembro não. Se você colocar no Google aí você vai ver. Mas o jeito de você manipular é o mesmo, né? No entanto, tem coisas que ganha, tem coisas que se perde. Aí depois eu falo disso para vocês. No começo é tudo usual, tá? Beleza? Vou colocar a definição aqui. Mais alguma pergunta? Eu até tenho uma por curiosidade, mas eu faço depois. Vai falando aí enquanto eu vou escrevendo a definição. Tem uns sites de projeções que simulam, tipo, um Tesseract girando, o cubo da quinta dimensão girando, e eu ia perguntar se isso envolve um número complexo. Pode Essa envolver. programação. Só que Programação, são... tipo, o efeito visual dele de sim, sim. simular a quinta dimensão, a quarta dimensão. Isso mesmo. Eles passam. Só que... Eu ia falar isso depois, mas já comento. O problema é que, assim, parece ser muito bom.
Vocês vão ver que para a gente representar o número complexo, a gente precisa de duas dimensões. Eu já vou mostrar isso daqui logo de cara para vocês enxergarem esses números, aonde que eles estão. O problema quando você vai manipulando, porque você ganha coisas, parece ótimo, você consegue manipular figuras 3D com os quaternions e operações com elas ainda, né? A nossa a gente só vai ver a característica quando você coloca o número complexo normal. Mas teve gente, já tem teorias matemáticas, o pessoal usa até para N dimensões que a gente fala, quando vocês vão ir. O problema é que cada vez que você vai crescendo as dimensões, vão tendo propriedades que a gente perde. Então, por exemplo, o número complexo, ele é maravilhoso para isso, para representar, para simplificar uma onda, né? A gente vai até aprender a fazer operações, coisas. Ele vai ter o mesmo sentido de logaritmo para coisas complexas, assim. Sabe? Pegar um negócio difícil e transformar em fácil. O problema é, a gente consegue fazer soma. Todas as operações, elevar quadrado, quinta, colocar x, y, tudo isso. Mas o que a gente perde é que não existe desigualdade em número complexo. Depois eu vou explicar melhor, mas você não consegue no número complexo falar que 3i é menor que i mais 2, ou igual. Não existe desigualdade nos números complexos. Então, se você estava pensando que ia haver equações aqui, sorry, não vai ter. Então, e os quaternos também. Eu não lembro qual que era a propriedade que acaba se perdendo com os quaternos lá que eles fizeram. Mas aí vão indo, né? Eles definem jeito para não perder essas propriedades, algumas. Dá trabalho, entendeu? Mas é por isso que você não fica ad eterno fazendo isso. Você ganha coisas, mas perde outras. Beleza? Beleza, viu? Respondeu sua pergunta, né? É que depois que você vai ver Normalmente eu não falo disso no começo, só quando eu vou começar a fazer operações a mais com ela. Como você estava com dúvida. O número complexo a gente não chama de x ou y, tá? Normalmente o genérico a gente chama de z. Então é a mais bi, é a forma completa dele, né, que a gente fala, com a e b sendo números reais, então pertence a R, e i ao quadrado igual a menos 1. Essa é a definição dos números complexos, tá? E depois que eu passo sempre essa definição inicial, vamos enxergar. Where are they? Onde eles estão? O famoso plano de Argand-Gauss. Os livros fazem isso só depois, mas eu gosto de fazer já. Argand-Gauss. Eu não lembro se Gauss era com 2S ou com um só. 2. 2? Obrigado. Coitado do Gauss, o Gauss sofreu quando ele fez isso. Mas se eu contar essa história, vou ficar aqui só contando a história lá do século XVI. Renascimento, tadinho. Conta, fiquei curiosa. Não, é muita coisa. É umas brigas danadas que eram entre eles. Importa. Eu sou curiosa, por Não, favor. aí depois tem um monte de coisa. Só você colocar lá a história dos números complexos, mas não só isso. O que na verdade está por detrás dessa história aqui é a resolução das equações cúbicas. Aí vai ter. É história para. Ixi, é até para chorar. Dá para fazer um filme com essa história. Não sei como é que não fizeram o filme até hoje. Verdade, né, Vini? Imagina contar a vida do Gauss, desde do princípio da Casa dos Pombos até... Você conhece essa? Você já leu o livro? A biografia dele? Não, eu conheço a da Casa dos Pombos, só que para chegar no princípio da Casa dos Pombos já foi uma palhaçada toda, eu imagino essa. Essa aqui foi pior. Aí tem Na verdade é um ciclo, né? O Gauss ele veio depois e facilitou algumas coisas. Mas a grande briga, na verdade, que tem aí é do Cardano, Ferraro e o Tartaglia. É desses três que rola a história. Depois veio o Gauss. O Gauss era jovem na época.
Cardano, você já deve ter visto umas coisas do Cardano. Mas, enfim, deixa. Ó, para representar o número complexo, o eixo x continua sendo os números reais que a gente conhecia. Então, aqui é 0, para cá é positivo, aqui é os números negativos. O que muda é, para representar a carga imaginária que a gente fala, né? O i, eu coloco ele aqui, a gente representa ele no eixo y. Então, para cima é mais, e aqui para baixo é menos. Então, por exemplo, para eu localizar o número complexo Z1, 4 mais 3i, lembra que isso aqui é como se fosse uma raiz, é quase como se fosse 4 mais raiz de 3, né? Que seria a raiz de menos 3. Você não soma, né, essa parte com essa. I com i, número com número. Então, você vem aqui no x, marca 4 na parte real, sobe 3 na parte imaginária e faz a representação retangular, né, que a gente fala dele. Tá aqui esse número complexo. Por isso que a gente não vê. Né? Ele não está aqui na reta real. Ele fica aqui, ó, ele é bidimensional. Ele tem duas coordenadas para representar ele. Não só uma, como os números reais. Beleza? Todo mundo entendeu? Beleza. Tranquilo, né? O Z2, por exemplo, menos 1 mais 2i. Ele estaria aqui, ó, x é menos 1, o y seria 2, eu represento ele aqui. Certo? Alguém quer falar para mim quanto que seria esse Z3 aqui, que eu acabei de desenhar? Quatro menos 4i. Perfeito. Fiz esse de propósito porque é assim, o i, ele é raiz quadrada de menos 1, mas ele não é negativo, o i, tá? Ele pode ser negativo quando você coloca o menos na frente. Então, 3i não é um número negativo, tem muita gente que confunde isso no começo. Lembra do i aqui como sendo um número comum, um número normal aqui. Beleza? Dúvidas até aí? Não. Não? Então vamos ao primeiro casozinho de vocês, exemplo, que vocês vão fazer. Não eu. Represente os complex numbers Z1 igual a 3i, Z2 igual a 5 só, aí depois vocês vão fazer o Z3 igual a 1 mais 5i, e o Z4 igual a menos 2 menos 3i. Beleza? Faz aí no plano cartesiano e representa esses três. Lembra quando é 3i? É tipo x é 0. Ele vai ficar só aqui, ó, no eixo y. Z2 igual a 5, é só o 5 aqui que ele vai ter. Beleza? Beleza. Então, bora lá fazer. Façam aí e me mandem. Eu esqueci de fazer um negócio. Quando vocês vão fazendo,
Mexendo aqui.
Cadê? Mais alguém para mandar? Ou não? Espera só um pouquinho. Tá bom. Eu até mandaria, que meu celular tá carregando. Deixa eu ver aqui. Tem um. Ei. Toma cuidado para não inverter o x e y. Vamos ver. Eu vou fazer a chamada enquanto o povo vai mandando aí. Introduction to complex numbers. The written. Quem quiser vai mandando, que já eu vejo, tá? Que agora eu vou fazer chamada. Vamos lá. Arie, Bianca, Breno, Carlos, Cauã, Daniel, Dani, David, Dara e Ellen. Arie não tá aí? Bianca tá. Carlos não tá? Cauã tá, Daniel, Dani, David tá. Dara está aí, Ellen também. Vou baixar a mão dos 6. Next. Enzo, Felipe, Fernanda, Flávia, Gabriel, Gabi e Giovana. Gabi não está, né? Nem o Gabriel. Next. Guilherme, João, Júlia, Júlio, Letícias, Marcos e Margot. Guilherme não está. Nem o Caio. Júlia tá aí. Júlio não está. Letícia Frieza está aí. E tu não tá. Marcos tá aí. Margot também. Agora, Mafê, Marina, Murilo, Paulos, Pedro, Raul, Theo e Valentina. Raul não tá. Theo tá aí e Valentina não está.
minutinho. Chamada feita. Vê se mais alguém mandou mensagem, senão eu já vou corrigir. Mandaram. Espera, isso aqui foi outra pessoa. Isso. Vamos corrigir? Corrigir, tá? Então a gente coloca no plano. Bonitão. Nossa, ficou horrível isso aí. Eu deixei. 3i vai vir aqui no 3, que aqui é i e aqui é o r. 5 vai vir aqui no 5, que é o z2. O z3 é 1 e 5, ou seja, 1 é sempre x primeiro e depois y, tá, gente? Então aqui está o z3 e o z2 é menos 2 e menos 3. Ele fica aqui. Alguma dúvida? O Z4, né? Beleza? Gente, estão vivos? Ah, Sim. pensei que fosse retórico. Tá tudo beleza, Eu gente. também. Ah, não sei, vai que, né? Deixa eu ver aqui que mandaram. Beleza. Isso aí, crianças. Deixa eu voltar. Pode voltar a luzinha, então? Pode. Então vamos voltar. Deixa eu parar a gravação. E isso é tudo.